Amado Mestre Jesus, abençoe nossos corações, abençoe as nossas mentes, para que possamos compreender os seus propósitos nesta noite. Que Maria Santíssima nos acolha, nos abrace, cuide de nossas dores, das nossas dificuldades, das nossas desesperanças. Que ela use o seu manto de mãe protetora para nos segurar e nos amparar. Que a espiritualidade amiga que tutela a nossa casa, a casa de Kardec, também abençoe a todos aqui presentes. A todos aqueles que estão nos ouvindo, a todas as pessoas presentes, encarnadas, desencarnadas, nossos familiares distantes, amigos, os que estão nos manicômios psiquiátricos, necessitando de luz, os que estão nas prisões, ainda pagando pelos equívocos, os que estão na prisão do homem, mas também os que estão na prisão do espírito. Esses que, mesmo livres, ainda se encontram encarcerados pela treva da ignorância. Ilumine-os, Senhor. Abençoe-nos para que possamos ser um pontinho de luz na vida de todos aqueles que nos cercam, trazendo uma palavra correta, uma palavra amiga, nunca destruindo a esperança do nosso irmão. Abençoe-nos sempre, em todos os momentos de nossa vida, hoje e sempre. Que assim seja. Dando sequência aos nossos estudos, às quartas-feiras, tem alguém vindo a primeira vez à casa? Sejam bem-vindos, espero que vocês retornem. Nós fazemos aqui o estudo da doutrina espírita. Os primeiros 45 minutos, nós utilizamos as obras doutrinárias do Espiritismo para fazer um estudo sistematizado da doutrina espírita. No segundo momento da nossa reunião, o Carlos Alberto traz uma mensagem à luz do Evangelho de Jesus. Uma mensagem para que a gente possa refletir, para a gente possa sair com os corações mais leves, para podermos suportar a semana. Mas nesse primeiro momento, nossa proposta é essa, que a gente possa aprofundar nesses conhecimentos que dizem respeito à doutrina. Muitas vezes a gente tem muitas dúvidas com relação à casa, com relação a como ocorreu, com o que a gente chama de doutrina espírita, o que é doutrina espírita. Então, o nosso propósito é exatamente começar num beabá mesmo. É uma coisa bem leve, bem tranquila, procurando usar uma linguagem bem adequada, para tentar simplificar. Porque, na verdade, nós não estamos estudando nada que não conheçamos. A doutrina espírita é a nossa doutrina. Nós não somos espíritos. Então, nós só estamos tentando refletir acerca das nossas próprias dificuldades, da nossa própria existência. Nós falamos aqui a respeito do momento em que a doutrina entrou no planeta, o preparo que houve para isso, o trabalho do codificador Allan Kardec, toda a sua história, falamos das obras que ele codificou. E hoje, aliás, desde semana passada, nós entramos num tema mais doutrinário mesmo, que é a questão de Deus, que é um princípio fundamental para a doutrina espírita. Não dá para falar de doutrina espírita se a gente não acredita em Deus. Impossível, impossível. Nós estamos aqui porque temos a certeza que uma força superior, que uma inteligência primeira, nos governa, nos harmoniza, nos precedeu e vai nos suceder. Então, essa certeza da existência de Deus é algo que para nós não pode haver qualquer dúvida. Senão fica difícil a gente tentar qualquer possibilidade de entendimento. Na semana passada eu falei um pouco sobre a existência de Deus, à luz do Livro dos Espíritos. E hoje, para a gente dar prosseguimento, nós vamos falar, lembrando um pouco alguns tópicos, mas nós vamos falar das provas da existência de Deus. Todo esse estudo nosso, ele está baseado na apostila da Federação Espírita Brasileira.
o tomo 1, que é o tomo fundamental, que é aquele que inicia mesmo o estudo da doutrina espírita. Então, para aqueles que são curiosos, que querem entender um pouco mais, eu sugiro que estudem, que leiam. É muito importante a gente ler o que a gente está... O que acontece ali? Por que aquele povo se reúne ali? O que eles estão fazendo ali? Qual é o propósito disso tudo? Nós somos sujeitos, nós somos seres que vivem em sociedade, a gente precisa dessa convivência. Mas por que a gente faz isso? A doutrina ela convida ao estudo. Ela pede que os espíritas se interessem, instruí-vos. Isso é uma afirmativa do codificador. Nós não podemos mais pensar em fé cega. Eu sou e vou morrer assim, não posso mudar em nada. Não, isso é infantilidade. A nossa proposta é de uma proposta de evolução. Hoje nós somos espíritos já candidatando para um planeta regenerado. Nós não queremos mais um planeta em que o mal vigore, prevaleça. Nós queremos que esse planeta seja refrigerado, que esse planeta melhore, que os espíritos possam evoluir, que nós, principalmente, possamos alcançar o bem. E para isso é preciso sanear. E para isso a gente não expulsa. Aqui nós não expulsamos os espíritos de maneira nenhuma. São todos muito bem acolhidos, porque Paulo, o apóstolo, não falava que nós andamos com uma nuvem de espíritos? Pois é. Nós convidamos essa nuvem que nos cerca a estudar conosco. Porque hoje nós somos os encarnados, amanhã poderemos ser os desencarnados. E se andam conosco, se estão conosco por amor ou por desafeto, tenhamos certeza que contribuímos para isso. E temos que ser responsáveis por aqueles que estão conosco. E é dentro dessa proposta que estudar a doutrina espírita nos auxilia muito. Nos auxilia a serenar melhor as nossas emoções. Às vezes a gente está tão afoito com a vida, com as coisas, com as circunstâncias. É um filho que sai do eixo. Aí você já acha que o mundo vai acabar e o mundo não acaba, continua do mesmo jeito. É um ente querido que resolve ficar mais pertinho de Deus, né? Assim, resolve deixar esse mundo. São as pessoas que resolvem adoecer. Somos nós que às vezes não temos nada para pensar e começamos a criar situações. Às vezes acontece isso também. A falta do que fazer acaba gerando problema. É um problema não ter o que fazer. E aí a gente precisa de amparo. A doutrina nos pede que a gente estude. Mas estude com seriedade, sem fanatismo. Não precisa ser fanático. Porque aqui nós somos todos devedores, muito devedores. Se estamos aqui é porque necessitamos. E se estamos trabalhando, se somos convidados ao trabalho, devemos fazê-lo da melhor forma possível. Porque é uma oportunidade de tentar um resgate. E a gente sabe disso, né? Então, quando a gente fala da existência de Deus, para um espírita ou para qualquer outro ser, nós estamos falando de uma crença que está impressa nos instintos humanos. Na semana passada, quando nós falamos, o homem é instintivamente divino. Instintivamente, ele se conecta com o mais alto. E desde os primórdios, quem gosta de ler as histórias da antiguidade, as descobertas arqueológicas, vão observar que mesmo as civilizações antigas sempre exerceram cultos ao sagrado. Aquilo que estava no alto, aquilo que eles entendiam como força superior. Não importa a forma, a denominação. Nós temos que saber que ele está aí. Essa força superior está aí, organizando o planeta, regendo as nossas energias, cuidando de tudo que aqui existe numa sincronia muito perfeita. Então, como já falamos lá no capítulo da existência, a crença em Deus, ela faz parte da mente humana.
A crença em Deus é essencial para o entendimento da doutrina espírita. Lá no Livro dos Espíritos, a primeira pergunta, e nós falamos aqui que o Livro dos Espíritos é o primeiro livro codificado em 1857 por Allan Kardec, a primeira pergunta que inaugura o Livro dos Espíritos é: que é Deus? Observem que ele não pergunta quem é Deus, não. Que é Deus? Para não criar aí uma forma humana para Deus. Que é Deus? E a resposta é: Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Inteligência suprema. Nenhuma outra inteligência o sobrepõe. E aquilo que gerou tudo. A causa primeira, a causa primária de todas as coisas. E mais à frente, o próprio codificador, ele vai nos dizer o seguinte: tentar definir Deus é querer limitá-lo. Por quê? Porque nós somos seres limitados. Quando estudamos a codificação, só para a gente tentar enxergar isso, a gente não sabe que existem mundos evoluídos. Nós não aprendemos lá que existem mundos que são superiores aos nossos. E esses mundos são habitados por espíritos que já estão em processo de evolução superior à nossa. Então vamos humildemente entender que a nossa capacidade de percepção e de entendimento também é reduzida. E se essa força, se essa inteligência suprema governa também os mundos superiores, para nós que estamos num mundo que na escala é o segundo menos evoluído, que é o de prova e expiação, nós ainda carecemos de condições para compreender Deus na sua plenitude. Nós carecemos de instintos, nós carecemos de condição evolutiva para percebê-lo. Mas isso também não nos destitui da capacidade de ter a certeza de que ele existe, de que ele está conosco e de que nós devemos caminhar até ele. Nós devemos buscar essa força, essa inteligência suprema, porque esse é o propósito da humanidade, evolução. Ah, mas eu não quero evoluir. A gente escuta as bobagens dessa de vez em quando, não escuta? Eu não, vou ficar assim e pronto. Eu volto de novo. Vai voltar. Não tenha dúvida. Cada coisa que a gente fala, a gente vai criando. Eu vou voltar, vai. Porque todos nós vamos progredir. É uma lei. É a mesma coisa de você dizer: eu não vou desencarnar. Vai sim. E pode ser amanhã, pode ser daqui a 1 hora, como pode ser daqui a 30 anos. É lei. É a lei natural, é a lei da vida, é a lei do progresso. Então, nós vamos progredir? Vamos progredir. Porque Deus quer que nós sejamos melhores. São esses os propósitos. E a gente vai trabalhar mais sobre ele, não encerramos a conversa aqui. Hoje nós vamos falar das provas de Deus. Mas nós também vamos falar dos atributos de Deus. Como, por exemplo, ser infinitamente bom e justo. Ora, um ser infinitamente bom e justo não anda fazendo injustiça com ninguém, concorda? Não tem jeito. Então, quando as coisas, às vezes, a gente fica criando, porque é muito bom, é muito confortável transferir as minhas dificuldades para o outro. Eu não bati o carro, foi o sujeito que bateu no meu carro. Quer uma coisa melhor que isso? Eu nunca bati meu carro, sempre bateram em mim. Eu não faço nada errado, eu sempre transfiro para alguém a culpa das minhas situações. Mas como espíritas, nós sabemos que nós somos diretamente responsáveis pelos nossos atos. O que não nos permite mais transferir para ninguém. Então, a gente que é pai, a gente que é mãe, a gente que é tio e cuida, ou que é professor, que cuida de outras vidas, nós podemos ter uma tranquilidade muito, muito boa para nós. Nós temos uma responsabilidade muito grande sobre esses espíritos que estão conosco. Mas nós também, quando cumprimos o nosso propósito, nós devemos descansar com muita tranquilidade, porque fizemos o que deveríamos ter feito. E se por alguma razão aquele espírito não compreendeu, ou aquele espírito se desviou,
não vamos sofrer. Ele vai voltar. Talvez ele precise de um... Tem umas árvores que são assim, né? Que para crescer certinho, às vezes ele precisa dar umas ajeitadas, uns apertos, né? Uns tapinhas, né? Assim, às vezes, aquele espírito que caminha conosco precisa de um ajuste técnico para que ele possa seguir direitinho. Mas se nós, como orientadores, como aqueles que possibilitam a vinda ao planeta, cumprimos a nossa obrigação com amor e com dedicação, não temos que nos punir por isso. Porque a inteligência suprema do planeta é que harmoniza as relações espirituais. O codificador, ele diz então que tentar definir Deus, tentar dar uma forma para Deus, é inocência, é tentar limitar uma força que nós desconhecemos. Em face desse grande problema que é a nossa fragilidade e a nossa fraqueza. Ora, somos ainda muito frágeis para tentar definir essa força. Deus impõe-se ao nosso espírito, porém ele escapa a toda análise que a gente queira fazer dele. Querer definir Deus seria circunscrevê-lo e quase negá-lo. Para resumir, tanto quanto podemos, tudo o que pensamos referente a Deus, diremos que ele é a vida, a razão, a consciência em sua plenitude. Repetindo, a vida, a razão e a consciência em sua plenitude. Onde cada ser vai sorver a existência, onde cada um de nós vai poder buscar as forças para a nossa existência, a fim de, em seguida, concorrer na medida de suas faculdades crescentes e de sua elevação para a harmonia do conjunto. Olha que coisa linda. Então, nós vamos buscar em Deus a vida, a razão e a consciência em sua plenitude, para que a gente possa, a partir daí, a partir desse alimento aí que vamos receber, desse ser infinitamente bom e justo, dessa inteligência suprema e dessa causa primeira, para que nós possamos, à medida das nossas faculdades, dentro da nossa limitação, para que a gente possa auxiliar na harmonia do conjunto. Para que a gente possa auxiliar no nosso ambiente de trabalho, para que ele seja mais harmonioso, nas nossas reuniões, na nossa família, nas nossas relações de um modo geral. Cada religião explica Deus à sua maneira. Cada teoria descreve a seu modo. E de tudo isso resulta uma confusão, um caos de difícil solução. Dessa confusão, os ateus têm tirado argumentos para negar a existência de Deus. Os positivistas retiram argumentos para declarar que é inacessível a inteligência de Deus. E aí é feita a seguinte pergunta: como vamos remediar essa ordem, essa desordem, esse caos? Como que a gente faz para remediar isso? Porque a partir do momento que cada grupo delineia um Deus à sua percepção, vejam, eu crio o meu Deus a partir da minha percepção. O outro cria a partir da percepção dele. E aí a gente instaura a desordem. Como é que a gente faz para poder escapar dessas contradições que vão surgindo nas diferentes crenças, nas diferentes percepções? Leon Denis, que já é um conhecido nosso aqui, que já esteve conosco na semana passada, não é isso? Num livro chamado O Grande Enigma, ele vai dizer o seguinte: sabe como é que a gente vai escapar dessas contradições? Da maneira mais simples possível. Basta elevarmos-nos acima das teorias e dos sistemas. Vamos parar de pensar em coisas que são criadas pelo homem. É isso que ele está falando. Porque essas confusões são feitas pelos sistemas religiosos terrenos. Isso não é feito pela inteligência suprema, não. A gente briga por bobagem que é feita e que é inventada na cabeça do homem. Então é muito simples, é só pensar em Deus e elevar a nossa consciência acima desses sistemas, acima dessas teorias que são simplesmente criadas por homens em determinada circunstância.
Ele fala, basta elevarmos-nos até a grande causa, até Deus. Se está contraditório, vamos nos elevar a Ele, na qual tudo se resume, tudo se explica. Ele continua dizendo o seguinte, que duvidar da existência de Deus é negar que todo efeito tem causa e declarar que o nada pode fazer alguma coisa. Se Deus é a causa de todas as coisas, existem efeitos que nós mesmos sentimos e percebemos e que não fomos nós que causamos. E é isso que a gente, é lá que nós vamos chegar. A prova da existência de Deus, como dizem os espíritos superiores, pode ser encontrada em uma fala que é muito, muito evidente. Eles usam o termo axioma. Axioma é aquela proposição que não precisa ser confirmada. Que ela é tão evidente, se eu disser que nós estamos aqui respirando, eu não preciso comprovar isso, porque todos nós sabemos que isso é verdade. Né? E ele vai dizer o seguinte, então, que essa prova de que os espíritos superiores usaram para dizer que Deus existe é a mesma que a gente aplica nas nossas ciências. Não há efeito sem causa. Deus existe porque não há efeito sem causa. Deus, procurai a causa de tudo que não é obra do homem, e a vossa razão responderá. Quem foi que fez esse quadro? Esse quadro, ele tem como causa, ele tem como causa as mãos de alguém que o confeccionou. Aí nós vamos no jardim e olhamos uma flor. Quem foi que fez a flor? Aí nós olhamos para o céu, nem vi se o céu hoje está bonito, mas deve estar, né? Porque hoje não vi muitas nuvens no céu. Nós olhamos para o céu, aquilo é obra de algum homem? É obra de alguém aqui? Por mais inteligente e por mais tecnologia que a humanidade tenha, nós sabemos que ainda nos limitamos a muitas coisas ainda. E é isso que ele vai nos dizer. Olha, está lá no Livro dos Espíritos, na questão 4. Onde se pode encontrar a prova da existência de Deus? Porque tem gente que é tão simples, né? Que fica querendo que a gente materialize Deus. Nós vamos perder tempo com esse tipo de discussão? Nunca, jamais. Já falei e vou repetir. Deus, eu não ensino, eu não vou desenhar Deus para ninguém. Ter fé não é alguma coisa que você compra numa loja, paga X, quer pagar com cartão, pagar com cheque, assina promissória e leva e entrega para as pessoas. É alguma coisa que o Espírito traz, é aquilo que te conecta ao divino. E que às vezes, até por imaturidade, a gente nega por um tempo, né? A gente finge que não está nem aí, mas que nos momentos de dificuldade é a única força que nos segura. Voltando lá em cima, a razão, a vida, a consciência em plenitude. É o que nos fortalece, é nessa fonte que nós bebemos para quê? Para amparar os que estão ao nosso lado, mas principalmente para nos amparar. Porque se nós não estivermos amparados, se alguém encostar em nós, vai cair. Então, nós somos os primeiros que devemos beber nessa fonte divina. Nós somos os primeiros que devemos nos fortalecer. Isso não é egoísmo. Sabe quando a gente entra no avião e eles falam que se cair a máscarazinha, se tiver com seu filho, põe a máscara primeiro em você, depois você vai socorrer seu filho. Porque se você coloca a máscara nele e ele não souber colocar a máscara em você, acabou. Então, você não socorre o outro em primeiro lugar, você socorre a você mesmo. Nós estamos aqui estudando doutrina espírita, primeiro para que ela possa fazer diferença em nossa intimidade. Uma vez tocados pela nossa consciência divina, nós estaremos aptos para atuar em qualquer lugar e com qualquer tipo de situação. Mas se ela não nos sensibilizar, nós vamos continuar repetindo aqueles modelos que sempre tivemos em encarnações passadas, em que usávamos a religião só para status.
E aí a gente comprava tudo, né? Comprava lugar no céu, comprava mesa, comprava banco. O interior tinha muito isso. As praças, tinha um banco lá que era da família. A gente nem podia brincar, né? Porque a gente na escola brincava. Essa cadeira é sua? Mostra seu nome. Lá tinha o nome. As famílias compravam. Para dizer que eram mais caridosas, mais bondosas. Não. A doutrina dos espíritos nos convida a comprar o nosso passaporte na nossa intimidade. Ninguém precisa saber que você quer mudar de vida. Você precisa saber. E basta. E não tem que sair anunciando nada também, não. Os que estão ao seu redor vão perceber. Às vezes não vão perceber, porque se estiverem cegos não vão perceber suas mudanças de atitude. Mas em algum momento, não tenhamos dúvida, que nós iremos tocar os corações quando agirmos com sinceridade, com o coração limpo, sem hipocrisia, porque nossa fase de hipocrisia já passou. Então, onde que a gente pode encontrar a prova da existência de Deus? Exatamente nessa fala, né, nessa verdade incontestável que as ciências defendem, que não há efeito sem causa. Procurai a causa de tudo que não é obra do homem e vossa razão vos responderá. Então não precisa nem de buscar nada mais. O que não é obra do homem é obra de Deus. Para crer em Deus, basta lançar os olhos sobre as obras da criação. O universo existe, tem, portanto, uma causa. Duvidar da existência de Deus seria negar que todo efeito tem uma causa e afirmar que o nada pode fazer alguma coisa. Se a gente fala que Deus é princípio, inteligência suprema, princípio de todas as coisas, como que a gente vai pensar que nada vai criar? O nada é causa de alguma coisa. Vemos constantemente uma imensidade de efeitos, cuja causa não está na humanidade, pois que a humanidade é impotente para produzi-los, ou sequer para explicá-los. Desde a organização do mais pequenino inseto e da mais insignificante semente, até a lei que rege os mundos que circulam no espaço. Desde o mais pequenino inseto e da mais insignificante semente até as leis que regem todos os sistemas do espaço. Tudo atesta uma ideia diretora, uma combinação, uma previdência, uma solicitude que ultrapassam todas as combinações humanas. A causa é, pois, soberanamente inteligente. Quem nos diz isso é Allan Kardec em suas obras póstumas. O seu livro que foi escrito após a sua morte. Ele continua dizendo que constitui princípio elementar que pelos seus efeitos é que se julga de uma causa, mesmo quando ela se conserva oculta. Se fendendo os ares, um pássaro é atingido por mortífero grão de chumbo, e ele escreve bonito, né? Se fendendo, se o passarinho estiver voando, numa linguagem que a gente entende, e se alguém der um tiro nesse passarinho, quem estiver observando vai pensar o quê? Alguém muito hábil é que deu aquele disparo. E o codificador vai escrever muito bonito, eu vou ler. Se fendendo os ares, um pássaro é atingido por mortífero grão de chumbo, deduz-se que hábil atirador o alvejou, ainda que este último não seja visto. Então, se a gente estiver observando um passarinho caiu, alvejado por um disparo, nós sabemos que alguém que sabe atirar o alvejou, sem precisar vê-lo. Nem sempre, pois, se faz necessário vejamos uma coisa para sabermos que ela existe. E talvez uma das coisas mais evidentes para nós, né? Alguém aqui viu o ar hoje? Alguém duvida que ele esteja aqui presente para nós, para nos mantermos vivos? Ninguém. Então a gente não precisa ver. E tem muito mais coisas que a gente não precisa ver
para ter a certeza de que podemos contar com elas. Né? A gente não precisa ver Deus para saber que somos seus filhos. Nós não precisamos ver Deus para saber que podemos contar com Ele em quaisquer circunstâncias de nossas vidas. Assim como não precisamos ver o ar para sabermos que podemos continuar respirando. Em tudo, observando os efeitos, é que se chega ao conhecimento das causas. Isso está na Gênese de Allan Kardec. Outro princípio igualmente importante e elementar, e que de tão verdadeiro passou também a ser uma verdade que ninguém contesta, passou a ser um axioma, é o de que todo efeito inteligente tem que decorrer de uma causa inteligente. Se o efeito é bom, a causa tem que ser boa. De uma boa árvore nascem bons frutos, não é assim? De um bom sujeito espera-se boas obras, boas ações. Da mesma forma, se eu tenho um efeito inteligente, eu espero que aquela causa seja uma causa inteligente. Aquilo que deu causa a esse efeito seja algo inteligente, seja uma causa inteligente. E aí ele vai continuar lá na Gênese. Se perguntassem qual o construtor de certo mecanismo engenhoso, que pensaríamos de quem respondesse... Desculpem. Se perguntassem qual o construtor de certo mecanismo engenhoso, que pensaríamos de quem respondesse que ele se fez a si mesmo. Que pensaríamos de quem respondesse que ele se fez a si mesmo. Né? Então, diante de alguma coisa engenhosa, diante de uma invenção, a gente pergunta quem foi o autor disso aqui, aí alguém fala, não, ele apareceu sozinho, ele se autocriou, ele se autofez, ele se autoconstruiu. Aí ele continua, quando se contempla uma obra-prima da arte ou da indústria, disse que há de tê-la produzido um homem de gênio, porque só uma alta inteligência poderia concebê-la. Então, o codificador, ele parte, lembram que ele usa os métodos, né? Os métodos de estudo, olha os métodos aí. Ele parte exatamente para que a gente perceba, quando estamos diante de algo muito bonito, de uma obra de arte, por exemplo, nós não vamos imaginar nunca que quem fez aquela obra de arte seja uma pessoa estúpida, alguém que não tenha uma inteligência privilegiada para construir aquele tipo de coisa. Quando vemos obras, mesmo obras sociais, nós não imaginamos que tem uma alma inferiorizada por trás disso. Nós imaginamos o quê? Que são espíritos nobres que estão diante dessas obras. Que são espíritos escolhidos, que são gênios que vieram para nos engrandecer. E que nos trazem belas músicas, belas obras de arte, belas obras literárias, que vão nos encher de sabedoria, que vão nos auxiliar. Então, ainda dentro dessa linha de raciocínio dele, né, se nós reconhece-se, no entanto, que que a obra de arte é obra de um homem, esse homem, que essa obra de arte, por mais que ela seja maravilhosa, ela ainda está dentro da capacidade produtora dos homens. E aí ele vai dizer, mas a ninguém acudirá a ideia de dizer que saiu do cérebro de um idiota ou de um ignorante, nem ainda menos que é trabalho de um animal ou produto do acaso. Então, diante de uma obra que nos sensibiliza, em qualquer área que ela ocorra, nós não temos dúvida de, mesmo não conhecendo o autor, não conhecendo a causa, de saber que ali, quem produziu aquele efeito, quem produziu aquela obra, foi uma alma sensível, foi uma alma inteligente, foi uma alma que merece aí créditos. Ainda nesse raciocínio, Allan Kardec vai dizer que não podendo nenhum ser humano criar o que a natureza produz, a causa primária, é, consequentemente, uma inteligência superior à humanidade. Deus. Deus. Se eu não posso criar a natureza, quem criou é inteligência superior à minha. A minha inteligência. É a inteligência suprema.
Quais que sejam os prodígios que a inteligência humana tenha operado, ela própria tem uma causa. E quanto maior for o que opere, tanto maior há de ser a causa primária. Aquela inteligência superior, aquela lá que a gente já sabe que é Deus, que é a causa primeira ou a causa primária de todas as coisas, seja qual for o nome que lhe dei. Allan Kardec fala isso no Livro dos Espíritos, né? Qualquer que seja o nome. E a gente insiste nisso. Porque às vezes a gente cria sistemas. O meu Deus chama tal. O meu Deus, eu não posso nem pronunciar o nome dele. O meu Deus é esse e ele é melhor do que o seu. Isso são sistemas. Isso são teorias criadas por homens orgulhosos, homens egoístas, homens vaidosos. Isso não faz parte da lei da natureza. Isso não faz parte da lei de Deus. E a obra do codificador é cheia desses exemplos. O que o homem cria se modifica. O que é obra de Deus é imutável. A lei é imutável à medida em que ela seja obra de Deus. Se uma lei modifica, ela não é obra de Deus. Ela é obra do homem. Ela é obra social. Ela é obra ela é lei que foi criada para manter uma constância social. E a gente é cheio dessas leis e cria sistemas fortes e julga. E nós julgamos muito por essas leis dos homens. Por leis que são leis passageiras, que hoje elas têm validade e daqui a 50 anos elas se tornam uma grande bobagem. São leis criadas, leis que em determinadas sociedades são muito fortes, em outras sociedades o próprio costume as colocam em xeque. Quando estamos diante desse tipo de situação, não tenhamos dúvida. Mas então a gente não tem que obedecer às leis? É claro que tem que obedecer às leis. Nós somos seres sociais. Nós não somos seres isolados. Nós somos seres sociais. Eu preciso sair daqui, eu preciso ir para minha casa, chegar na minha casa em segurança, amanhã mandar meu filho para a escola, saber que tem uma professora esperando por ele. E para que eu tenha esse sistema organizado, eu preciso respeitar leis. Então, as leis humanas são importantes, mas elas também vão se modificando. Elas vão se tornando obsoletas e vão sendo aprimoradas. E é nesse sentido que a doutrina dos espíritos está sempre refrigerada. Aquela mesma codificação que ocorreu em 1857, hoje ela tem que ser vista aos olhos do século XXI, 2020 e 2014, já estou no 2021. 2014, estou viajando muito. A mesma codificação, ela se atualiza aos tempos atuais. Naquele tempo a gente não tinha tanta tecnologia. As nossas dificuldades não eram tanto no plano aí. A nossa dificuldade de comunicação se restringia a muito pouco. Hoje, se queremos educar, e a gente sabe que a base doutrinária é a educação, não é assim? Pestalozzi, educação intuitiva, nós estudamos isso tudo aqui nos estudos anteriores. A importância do amor na educação. Esse mesmo amor, esse amor é imutável. Mas as formas como ele vai se manifestar, elas acabam se desdobrando e se adequando à modernidade. As diferenças que hoje temos que nos comportar. Hoje os pais não olham mais para os filhos, aquele papo que só do meu pai olhar para mim eu sabia o que queria. Mentira, eu sabia que se eu não obedecesse, as coisas iam ficar feias para mim. Mas eu não sabia o que ele queria, não. E às vezes nem concordava com o que ele queria. Hoje os pais estão sendo desafiados a compreender o filho nas dificuldades do filho. O pai está sendo convidado a sentar perto do filho e tentar conversar, dialogar com o filho e tentar mostrar para o filho que daqui para frente vocês têm que ser parceiros. Que não dá para não ter diálogo, que tem que ter diálogo. E a gente, é outro desafio que nós temos à nossa frente. Esse negócio de olhou para mim, já sei o que eu sinto, não, isso não funciona mais. Esse olhar 43 dos pais aí não existe mais, não existe. E que já está superado.
Isso não era naquele momento era um momento de respeito. Hoje o respeito é outro. O respeito hoje é o amor mútuo. É você saber evolução, a lei de evolução que a doutrina espírita traz. Por isso a doutrina espírita ela sempre se renova. Ela se renova porque somos espíritos em frequente e constante renovação. Pois bem, lançando o olhar em torno de si, sobre as obras da natureza, notando a providência, a sabedoria, a harmonia que presidem a essas obras, reconhece o observador não haver nenhuma que não ultrapasse os limites da mais grandiosa inteligência humana. Então, muito bem, as obras da natureza. As obras da natureza. Quando observamos as obras da natureza, nós vamos observar que mesmo a inteligência maior, o homem mais inteligente, ele não tem condições de produzir, de ser a causa daquela criação belíssima. Ora, desde que o homem não as pode produzir, é que elas são produtos de uma inteligência superior à inteligência da humanidade. A menos que se sustente que há efeito sem causa. Então, a única forma de eu pensar que Deus não é a causa das obras da natureza seria eu pensar que existem efeitos que não têm uma causa que os preceda. E para nós espíritas, isso é outro princípio que nós não podemos prescindir dele. Porque para nós existe causa, o princípio, a lei de causa e efeito, o princípio da causa e efeito é um princípio muito, muito importante para nós. Os efeitos que eu sinto hoje na minha encarnação presente podem ter tido causa numa encarnação anterior, ou pode ter tido causa também nessa própria encarnação. As coisas estão andando muito rápido, né? Você faz aqui, ali na frente você já é convidado a rever aquilo que você fez. Muitas vezes, assim, quando praticamos o bem, os efeitos nós não sentimos tão rapidamente, não. Mas quando no caminho aí tortuoso, normalmente a gente é convidado a pensar sobre ele e de uma forma muito imediata. Então, para nós que entendemos que o princípio de causa e efeito é fundamental, então não há que se pensar que toda a grandiosidade criada, que presente aí, que nós não podemos deixar de reconhecer, não tenha como causa essa inteligência suprema, essa força primeira e primária de todas as coisas. Está lá na questão 1 do Livro dos Espíritos. A harmonia existente no mecanismo do universo patenteia combinações e desígnios determinados e, por isso mesmo, revela um poder inteligente. A ordem natural do planeta que garante a vida e a preservação das espécies. E quem gosta de observar, de assistir esses documentários aí que contam, e a gente vai ver animais que têm procedimentos para preservação da vida, para preservação da espécie, que são inteligências muito interessantes e muito peculiares. Que não poderia ser obra de um homem, não é um homem adestrando, é o instinto criador que faz com que essas criaturas continuem e tenham aí a sua vida preservada. Então, é a causa primeira, é a inteligência suprema que está por trás disso. Atribuir a formação primária ao acaso é insensatez, pois que o acaso é cego e não pode produzir os efeitos que a inteligência produz. Um acaso inteligente já não seria acaso. Deus não se mostra, Deus se revela em suas obras. A existência de Deus é, pois, uma realidade comprovada não só pela revelação, como pela evidência material dos fatos. Os povos selvagens nenhuma revelação tiveram. Entretanto, creem instintivamente na existência de um poder sobre-humano. Eles veem coisas que estão acima das possibilidades dos homens e deduzem que essas coisas provêm de um ente superior.
Não demonstram raciocinar com mais lógica do que os que pretendem que tais coisas se fizeram a si mesmas? Quem fala isso é Allan Kardec na Gênese. Ora, se os primitivos enxergavam em Deus, numa inteligência superior, a causa daquilo que não era produzido por eles, será que esses primitivos, esses selvagens, não estão com o raciocínio mais lógico, com a inteligência mais apurada do que aqueles que são modernos, inteligentes, mas que querem dizer que tudo é o acaso? E a gente vai fechar nosso estudo hoje, para que a gente possa continuar, com uma historinha muito bonitinha sobre a existência de Deus. Essa historinha está no livro Pai Nosso, que foi psicografado por Francisco Cândido Xavier e pelo espírito de Meimei, que diz o seguinte: conta-se que um velho árabe analfabeto orava com tanto fervor e com tanto carinho cada noite que certa vez o rico chefe da grande caravana chamou-o à sua presença e lhe perguntou: por que oras com tanta fé? Como sabes que Deus existe quando nem ao menos sabe ler? O crente fiel respondeu: grande Senhor, conheço a existência de nosso Pai Celestial pelos sinais dele. O servo humilde explicou: quando o Senhor recebe uma carta de uma pessoa ausente, como reconhece quem a escreveu? E o Senhor respondeu: pela letra. Quando o Senhor recebe uma joia, uma bela joia, como é que se informa quanto ao autor dela? E ele responde: pela marca do ourives. E o empregado sorriu e acrescentou: quando ouves passos de animais ao redor da tenda, como sabes depois se foi um carneiro, ou um cavalo, ou um boi? E o chefe respondeu: pelos rastros. Então, o velho crente convidou-o para fora da barraca e, mostrando-lhe o céu, onde a lua brilhava, cercada por multidões de estrelas, exclamou respeitoso: Senhor, aqueles sinais lá em cima não podem ser dos homens. Nesse momento, o orgulhoso caravaneiro, de olhos lacrimosos, ajoelhou-se na areia e começou a orar também. E com essa mensagem bonita, nós vamos, e tendo nosso coração repleto da luz de Deus, nós vamos encerrar nossa participação hoje, já convidando para o estudo da próxima semana. Que Jesus nos abençoe, fortaleça a nossa fé, nos dê muita perseverança aí na nossa luta diária.